Liguei agora o microfone, que ele estava fechado. Bem-vindo, pessoal. Obrigada pela presença, boa tarde a todos. E estou muito feliz, muito honrada, mais uma vez, com a presença de vocês, para essa nossa continuação do estudo. Hoje que nós temos um subtítulo muito bonito, a gente já vinha até falando durante a semana no WhatsApp, né, a favor das nossas decisões que temos que tomar no dia a dia, e hoje nós vamos estudar o subtítulo que tem por tema a decisão a favor de Deus. É lá na página 95 e fica no capítulo 5, seção 7. Vou dar um ok aqui para a Margarete. E para nós começarmos, então, esse nosso estudo propriamente dito, vamos fazer aquele nosso aquietamento, aquele minuto assim de respirar profundamente, de acalmar os pensamentos barulhentos da mente, que a gente vem de agitações, muitas vezes, para esse momento. E agora nos tranquilizamos, respiramos profundamente e entregamos esse momento de estudo ao Espírito Santo. Colocamos como a nossa meta entregar a nossa capacidade de aprender a Ele, para que possamos reaprender quem que nós somos na realidade em Deus. Jesus nos acompanha nesse estudo, Ele que nos deixou esse material maravilhoso como uma bênção para nós. E com isso, então, nós começamos já com a bênção de Jesus. E com esse acompanhamento do Espírito Santo, a nossa leitura comentada desse subtítulo 7. E Jesus começa dizendo, aqui, tu realmente acreditas que podes fazer uma voz capaz de abafar a voz de Deus? É uma pergunta, Jesus está nos questionando se nós realmente acreditamos que nós fizemos uma voz mais alta que Deus. E na verdade, né, gente, nós acreditamos, porque para nós o ego é muito audível. O ego, nós não precisamos de esforço nenhum. Ele está tagarelando conosco e nos induzindo nossos pensamentos o tempo todo, e aparentemente a gente nem sequer ouve a voz por Deus. Só que Jesus está questionando isso. E ele segue perguntando mais uma vez, realmente acreditas que podes imaginar um sistema de pensamento que possa separar-te dele? Então Jesus está quase perguntando para nós se nós estamos conscientes que nós estamos numa loucura aqui, porque nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que fizemos um sistema de pensamento que nos separou de Deus. Prova disso é que nós ouvimos ao ego constantemente. E Jesus, mas ele está falando a quem isso? Ao eu ego? Não, ele está falando isso ao eu tomador de decisões. Eu que me decidi pelo ego. Porque aquela parte aquela minha parte que eu já repassei para o ego, dentro do ego não há o que fazer. E nem deveria me sentir culpada por isso, porque isso é um sistema delusório. Mas eu, como tomadora de decisões, eu que decidi fazer isso lá na minha mente, eu preciso estar ciente de que fiz isso. E realmente fiz uma voz que abafou a voz de Deus e fiz um sistema de pensamento em lugar do sistema de pensamento de Deus. Por isso que Jesus segue dizendo, realmente acreditas que és capaz de planejar a tua segurança e a tua felicidade melhor do que ele? Na verdade, ele pede isso. E nós, na nossa
Podemos até intelectualmente dizer que não, que Deus é mais poderoso, mas no nosso sistema de pensamento, na nossa mente egóica, nós realmente achamos que a segurança nossa e a felicidade nossa dependem de nós, que não dependem de Deus. E que se eu estou falhando em me sentir segura e em ser feliz, aparentemente, então, eu que falhei e preciso fazer melhor. É isso que o ego me diz. Quando, na verdade, essas perguntas são retóricas. Jesus está por detrás delas, declarando a incapacidade de eu fazer algo para me sentir segura nesse mundo, ou eu cuidar da minha própria felicidade. Isso é impossível, porque segurança e a minha felicidade são atributos, são consequências do amor, então são atributos de Deus. Então eles vêm de Deus, eles não vêm de mim. Por isso que agora sim Jesus afirma, ó, tu não precisa ser cuidadoso nem descuidado. Precisa simplesmente lançar sobre ele os teus cuidados, porque ele tem cuidado de ti. Então, nós simplesmente precisamos reaprender como colocar sobre Deus os nossos pensamentos. Então, nem cuidado nem descuidado, saber que Ele cuida de nós. Deus cuida de ti porque te ama. A sua voz, que é o Espírito Santo, lembra-te sempre que toda a esperança é tua devido ao seu cuidado. Como que Deus poderia ter se esquecido de mim se eu sou parte íntegra dele, se eu não me separei dele, se eu ainda estou na mente de Deus? Então Deus não só é impossível ele esquecer de mim, mas se eu estou na mente dele, eu também faço parte dos cuidados dele, porque como Deus me criou devido ao seu amor a mim, por isso ele também me cuida. E nós estamos agindo como se nós não soubéssemos disso a cada vez que nós achamos que é nossa responsabilidade tomar para nós a nossa segurança e a capacidade de sermos felizes. Então, isso não vem de nós, mas está em nós. Vem da nossa mente certa, isso vem através da nossa mente que ainda está ligada em Deus. Ou como ele diz assim aqui, a sua voz vem do Espírito Santo. Tu não podes escolher escapar do seu cuidado, porque não é essa a sua vontade, mas podes escolher aceitar o seu cuidado e usar o poder infinito do seu cuidado a favor de todos aqueles que ele criou através dele. Então, eu não posso escapar dos cuidados de Deus. Por mais que eu diga e que o ego me diga que eu sou responsável pela minha segurança e pela minha felicidade, por mais que eu diga isso, isso não se torna um fato real. Eu ainda não posso escapar dos cuidados de Deus, mas eu posso sim escolher reconhecer isso de novo, porque essa é a vontade de Deus. Então, escapar eu não posso, mas eu posso me bloquear a isso, eu posso fugir disso na minha consciência. Eu posso não estar ciente aqui no sonho de que Deus tem cuidado de mim. Então, que Ele me cuida, eu não posso escapar. Mas Deus saber que Ele me cuida, disso eu posso esquecer. Embora que isso não desfaça o cuidado dele. Mas se eu não tomo consciência disso, eu automaticamente posso buscar em mim mesma segurança. Como de fato aconteceu, por isso nós nos sentimos pessoalmente responsáveis por nossa capacidade, por nossa segurança e nossa felicidade, como ele colocou. E Jesus agora fala dessas pessoas de pessoas que atentaram para isso, que se lembraram parcialmente disso, mas que não alcançaram a totalidade dessa consciência de que Deus é que cuida delas. Por isso que ele diz no 2, existiram muitos que curaram, mas não curaram a si mesmos.
não moveram montanhas pela sua fé, porque a sua fé não era íntegra. Então, muitos tentaram fazer, eles viram nos outros até a vontade de Deus, eles concordaram que o outro era merecedor de todo o cuidado de Deus, mas para si mesmo a culpa não lhes permitiu aceitar isso para si. Em si mesmo, ainda permaneceram dentro da culpa, da crença da separação de Deus. E alguns curaram os doentes algumas vezes, mas não ressuscitaram os mortos. Que isso aqui é um teste mais adiante que Jesus fala também, do iluminado. Então, aquela pessoa dentro do ego que acredita que ela já está iluminada, e muitas pessoas egóicas acreditam que tenham alcançado esse nível, uma das maneiras de medir isso é se ele consegue ressuscitar os mortos, porque isso o ego não consegue fazer. Isso só o Espírito Santo faz, só a pessoa que não tem mais confusão na mente consegue fazer isso, porque só ela não acredita mais na morte. Quem ainda tem um resquício de ego na mente, essa pessoa ainda vai acreditar no sistema do ego. E o ego, ele é o próprio sistema da morte, porque ele é o oposto da vida, porque Deus é vida, e ele é o oposto de Deus, então ele é o oposto da vida, então ele é a morte. Então, aqueles curadores que curaram parcialmente, curaram realmente alguns doentes, viram realmente o Cristo nelas, mas não aceitaram para si totalmente essa dádiva, não se uniram nessa dádiva, então não conseguiram ainda esse teste maior, ressuscitar os mortos. A não ser que o curador cure a si mesmo, não pode acreditar que não há ordens de dificuldades em milagres. Lá no primeiro princípio dos milagres, né? Quem ainda não curou a si mesmo, ele na verdade ele não acredita naquele primeiro princípio dos milagres, de que não há ordem de dificuldades. Curar o menor dos problemas ou ressuscitar o morto é a mesma coisa, porque a vida é um atributo da mente e não física. Ele não aprendeu que cada mente criada por Deus é igualmente digna de cura, porque Deus a criou íntegra. Apenas te é pedido que devolva a mente a Deus, tal como ele a criou. Então, a única coisa que se espera para a nossa cura da nossa mente é que nós devolvemos a Deus aquela parte da mente que se identifica com o ego e que agora acha que ela mesma é responsável por si, que é ela que tem que cuidar de si, é ela que tem que se cuidar da sua segurança, da sua felicidade, como ele diz. Então, devolver essa parte a Deus. Como devolver se nós nunca deixamos a Deus? Porque nós acreditamos que fizemos isso. Então, essa devolução, ela é, na verdade, isso aqui é uma metáfora, não na realidade que nós precisamos devolver, mas na nossa consciência, sim. Na nossa consciência ainda é real que nós a tiramos de Deus e precisamos devolver. E Deus, ele só te pede o que te deu, sabendo que essa doação vai curar-te. Então, a cura está em voltar a ter uma mente íntegra, voltar a ter uma mente que se identifica somente com Deus. A sanidade é a integridade e a sanidade dos teus irmãos é a tua. Então, eu preciso ver o Cristo tanto nos meus irmãos e aceitá-lo também para mim. Não basta ver ela lá fora e eu permanecer na culpa. Ou tentar buscar em mim e ignorar o irmão. Então, a completeza, a integridade vem nessa cura completa. Por que deverias escutar os incessantes chamados insanos que pensas que te são dirigidos, quando podes saber que a voz daquele que fala por Deus está em ti? Então, aqui Jesus está pedindo mais uma vez, por que tu tem que escutar o ego dentro de ti e dentro dos outros, sabendo que tu pode acessar o Espírito Santo dentro de ti e dentro dos outros? Ninguém é obrigado a escutar o ego dentro do irmão.
Isso é uma escolha pessoal. Nós podemos a qualquer momento decidir nos identificar com o Espírito Santo, seja em nós mesmos, quando é uma questão referente a nós, ou seja em nosso irmão, quando a gente se acha vítima em relação ao irmão. Deus te entregou o seu Espírito e pede-te que entregues o teu a Ele. Então, é a única coisa que Deus quer. Devolva a tua consciência da mente a Deus. Porque Deus já deu o seu Espírito a nós. Nós fomos criados nesse Espírito. E nós não existiríamos sem a presença do Espírito em nós. Então, o que está faltando? Nós estarmos conscientes disso. E como é que a gente vai estar consciente disso? Entregando a nossa mente de volta a Deus. É vontade de Deus manter o teu espírito em perfeita paz, porque tu e ele são um em mente e em espírito. Excluir-te da expiação é a última defesa do ego para a sua própria subsistência. Então, muitos curadores, eles acharam que é humildade, curar aos outros, entregar aos outros ao Espírito Santo, mas ainda se achavam eles mesmos pecadores, eles mesmos faltosos, eles mesmos ainda abaixo do nível do Filho de Deus. Se acharam que isso é reconhecer em verdadeira humildade a posição deles, quando na verdade isso é a arrogância do ego. Então, os curadores não curados, aqueles que realmente trilharam caminhos espirituais, obtiveram muitos êxitos e realmente, de fato, curaram muitos porque viram Cristo neles, mas ainda a culpa toma conta da própria mente deles. E isso, então, excluir-se da expiação, não aceitar para si mesmo a própria dádiva que se vê no irmão, reflete tanto a necessidade de separar do ego, quanto a tua disposição para apoiar essa separação. Essa disponibilidade significa que não queres ser curado. Então, por mais que eu diga, eu quero ser curado, eu só não sei como, na verdade, por detrás disso existe uma questão ainda que eu ainda tenho medo. Eu ainda não quero. Porque se de fato eu apenas quisesse ser curado, a cura me seria dada devido à integridade da minha vontade. Mas se a minha vontade é dividida, eu quero ser curada, mas eu ainda acredito que sou culpada, eu não consigo ter uma vontade íntegra. Eu não vou conseguir ainda ter essa vontade só de cura. Então, o que eu preciso fazer? Olhar ainda para essa culpa que a gente sente por acreditar que se separou de Deus. Então, ainda precisamos da expiação, aceitar a expiação para nós mesmos. Aceitar, curar dentro de nós a crença de que nós nos separamos de Deus. Isto ainda é o nosso caminho. Por isso que nós estamos aqui aprendendo esse curso para aprender que esta é a falta que ainda precisa ser curada dentro de nós, que a salvação ela não pode ser imposta a nós. Ou a nossa consciência, a nossa volta à consciência de Deus não pode ser imposta a nós enquanto resistir um resquício de vontade de ser separado. E enquanto nós quisermos ser separados, o que pega então ainda? Por que então eu ainda quero ser separado? Por duas razões. Uma, por querer ver onde a separação dá, que foi o primeiro erro. E segundo, por ainda acreditar que eu não mereço mais, a ideia do sacrifício. A ideia de que ainda vou ser punida pelo que eu fiz. Então, isso precisa ser curado antes da nossa vontade ser íntegra. Por isso que, aparentemente, a gente estuda, aprende intelectualmente, compreende perfeitamente intelectualmente, e, na prática, parece que ainda a nossa vontade, o nosso coração, o nosso sentimento, às vezes não acompanha isso.
Então, isso serve para nós vermos aonde precisamos ainda aceitar a dádiva da salvação ou da expiação. Aceitar de que nós ainda somos inocentes. E o Espírito Santo está dentro de nós, nos ensinando isso a cada momento que nós o permitirmos. E Jesus sabe que isso é um processo, isso não é assim de um instante para o outro. Então, isso aqui é um curso, é uma jornada para uma vida toda. E, por outro lado, existe a promessa também, para quem o ego agora ameaça que ele não vai conseguir, não nos faltará tempo de aprender isso. Seja nessa sala de aula aqui, ou se precisar mais uma e mais uma, a gente vai ter também, mas certamente todos vão alcançar isso. O que nós estamos aprendendo a fazer aqui, através desse programa especial de Jesus, além de nos ensinar isso, ele nos deu um programa especial de encurtamento de tempo. E qual que é? O sistema que ele nos ensina de perdoar o que nós estamos vendo. Com cada perdão, nós estamos encurtando o nosso tempo de aprendizagem. Estamos trazendo a nossa consciência da nossa integridade mais perto. Por isso que, de novo, o perdão, ele não é, para o ego, ele é até uma coisa indevida. Ele é uma coisa que eu devo fazer, mas não é justo. E, na verdade, o perdão é um privilégio. É o privilégio que nós temos de nos liberar da culpa, de tornar a nossa mente íntegra e de trazer de volta para bem próximo de nós, para junto de nós, o instante de nós reconhecermos a nossa unicidade em Deus, o instante de nós finalmente voltar a confiar a nossa segurança e a nossa alegria nos pensamentos de Deus. E se vem de Deus, não pode falhar, não pode haver interrupção. Então, a eternidade da nossa segurança e da nossa alegria só estão em Deus. Então, nós concluímos aqui no 3, dizendo que a disponibilidade significa que nós não queremos ser curados, e Jesus continua dizendo, mas o momento é agora. O momento da cura é agora. Não te foi pedido que executasses por ti mesmo o plano da salvação, porque, como eu te disse antes, o remédio não poderia ser feito por ti. Então, por isso que o momento de aceitar isso é agora, porque não sou eu que faço. O remédio para isso não vem de nós, vem do Espírito Santo. Não fomos nós que fizemos esse remédio, foi Deus. Ele apenas colocou na nossa mente esse remédio. Está no nosso alcance, está na nossa decisão tomar esse remédio ou não. Mas quem fez o remédio não fomos nós. O próprio Deus te deu a correção perfeita para tudo que fizeste, que não esteja de acordo com a sua santa vontade. Então, o que não está em acordo com a vontade de Deus? Tudo que veio a partir do sistema delusório do ego. Então, tudo que for equívoco, tudo que não é real, tudo que é delusório, a correção disso na nossa mente é a vontade de Deus que isso seja desfeito. Por isso que ele deu esse remédio. Por isso que ele fez o Espírito Santo e o colocou com capacidade de nos acompanhar mesmo aqui no sonho. Diz aqui a Olívia, gratidão, deixa eu só abrir aqui, gratidão por essa aula maravilhosa, gratidão por esse aprendizado, Jesus, mas tenho um compromisso agora. Tudo bem, Olívia, você pode, então, acompanhar depois, porque está sendo gravado. Obrigada pela presença até aqui. Então, a correção perfeita para tudo, Deus colocou em nós, pela sua vontade. Eu estou fazendo com que o plano de Deus seja perfeitamente explícito para ti, e também vou te dizer qual é a tua parte nele e como é urgente que ela seja cumprida. Então, aqui o ego e Jesus, eles aparentemente, Jesus pede uma coisa,
Mas o ego coloca uma dúvida aqui. Só que nós deveríamos nos questionar. Se Jesus não tem mais ego, se ele é um com Deus, ele é um com o Espírito Santo, portanto, ele tem a capacidade de saber da perfeição. Será que ele faria uma promessa a nós a qual nós não conseguiríamos atender? Então, se Jesus está dizendo que ele vai nos mostrar qual que é a nossa parte dentro do plano dele de nos resgatar de volta para a consciência em Deus. Se Jesus, como ele diz, eu vou te dizer qual é a tua parte nesse plano e como é urgente que ela seja cumprida. O ego diz, mas eu não estou ouvindo Jesus. Como é que eu vou fazer isso? Então, nós podemos perceber que a falha aqui não é em como ouvir a Jesus, mas sim em continuar dando trela para o ego. E como é que a gente para, então, de dar trela com o ego? Começando, em primeiro lugar, a ter um relacionamento pessoal com Jesus. Se acostumar a conversar com Ele. Esse curso aqui, Jesus fala conosco diretamente o tempo todo. E isso está sendo tão natural a gente ouvir essa mensagem dele. Então, nesse momento, nós estamos conversando com ele. Por que não fazer isso fora desse curso, fora dos momentos que a gente está estudando ou escutando o curso dele? Então, isso é só uma questão de disponibilidade. É uma questão de fazer, de realmente nos colocar, de vigiar o nosso pensamento e ser muito firme nisso, de nós manter na nossa mente também um canal aberto para Jesus. Não só dele para conosco, porque ele tem um canal aberto para conosco, mas nós nos lembrar de Jesus e também, através da nossa vontade, querer manter um canal aberto com ele. Como é que a gente faz isso? Da mesma forma como a gente mantém um canal entre nós ou com qualquer outra pessoa. Como é que a gente faz para ter um canal com outra pessoa aberto? A gente se comunica com ela. Ou fala, ou diretamente, ou através quando é a distância, através de um meio que leva essa comunicação adiante. Então, por que não fazer isso com Jesus? Então, a coisa mais natural que existe é nós nos comunicarmos, nós dialogarmos com Jesus e nos aquietar às vezes também, para simplesmente pensar, Jesus, qual o pensamento que tu tem para mim? E quando sentir que vem um pensamento que é da mente certa, que condiz com o Espírito Santo, que condiz com Jesus, seguir nesse pensamento, manter-se a esse pensamento, escutar esse pensamento, refletir sobre ele. Então, isso fará com que, como Jesus, essa promessa que ele tem, que Jesus ele tem parte no plano de Deus e ele tem um papel, ele sabe que esse plano inclui todas as mentes que se acham separadas de Deus, porque a integridade do Filho de Deus é quando todos retornarem, e cada um precisa retornar, e cada um precisa escolher isso por si. E a forma de chegar nisso, Jesus está aqui para nos ajudar. Jesus até aqui faz um apelo que também é metafísico, porque Deus não tem, não é um corpo, não tem olhos para chorar e ele não tem sentimentos negativos, mas para nós entender o quanto é urgente para nós, para a nossa felicidade, que a gente volte à consciência da integridade do reino de Deus. Por isso que Jesus diz, Deus chora diante do sacrifício de suas crianças que acreditam que estão perdidas para ele. Então, o próprio reino de Deus se sente incompleto, não com a sua integridade arranhada, mas está incompleto quando uma voz está faltando a ele, como na canção. Jesus deu exemplo na canção da oração, que todos os filhos de Deus, cada um compõe uma parte da canção, mas a canção é o todo. E se uma única voz falta nela, a canção não é completa. Então, assim, e Deus
aparentemente lamenta, isso significa que Deus quer o seu filho de volta. Tanto é que ele criou um remédio para trazer o filho de volta. E criou, então, o Espírito Santo que nos acompanha. Sempre que não estás totalmente alegre, é porque reagiste com falta de amor em relação a uma das criações de Deus. Isso aqui é fato. Sempre que nós não estamos totalmente alegres, absolutamente felizes, em algum lugar da nossa mente nós estamos reagindo com falta de amor. Ou é em relação às criações de Deus externas, aquelas que a gente acha que é o outro, ou em relação a nós mesmos, porque a culpa própria, ela só é outra forma, mas da mesma, que tem o mesmo objetivo, provar que a separação de Deus aconteceu. Então, cada vez que a gente reage sem amor, ou cada vez que a gente reage simbolicamente falando sem luz, não é que a luz não exista, nós estamos bloqueando, pela decisão de estar sem luz, nós estamos bloqueando a luz de nós, por nós, em nós. E quando a gente aceita pelo Espírito Santo que ele liga essa luz, onde é que fica a escuridão? Ela simplesmente desaparece na presença de luz. Então, cada vez que eu não estou feliz, não é porque algo está me acontecendo, ou algo externo, ou algo dentro do meu corpo físico ou psicológico. Isso são os efeitos disso, não se nega isso. Realmente, aparentemente, dentro do mundo, injustiças acontecem. E realmente, dentro de nós, isso também nos machuca muito, o que a doença psicológica ou física. Só que isso são efeitos. E esse curso aqui não trata de efeitos, ele trata da causa. E a causa primeira disso acontecer é o fato de nós reagirmos sem amor dentro da nossa mente. Percebendo essa falta de amor como pecado, tu passas a ser defensivo porque esperas ataques. Isso é natural. Se eu me vejo sem amor, então eu ataquei a luz. Se eu me vejo na escuridão, eu apaguei a luz, eu ataquei a luz. Se eu ataquei, qual é a primeira reação que eu vou ter? Eu preciso me defender, porque eu ataquei. Então, por isso que acreditar no pecado automaticamente nos coloca na defensiva, acreditando que vai vir a retaliação de Deus. Isso é o grande medo de nós não querermos integralmente aceitar a volta da nossa mente a Deus. Vai que Deus ainda nos aguarde com uma retaliação. Vai que ainda nos cobre um preço pelo ato que nós fizemos. É esse pensamento que ainda precisa ser curado dentro de nós. É para esse pensamento que existe a expiação. Então, continuando aqui, não pode ser a defensiva. A decisão de reagir desse modo, então de se defender, é tua e pode, portanto, ser desfeita. Então, se eu que fiz a ausência de luz, eu que me coloquei na defensiva, se fui eu que fiz isso, eu posso reverter isso. Como é que eu posso reverter? Isso só pode ser desfeito não pode ser desfeito pelo arrependimento no sentido usual, porque isso implica culpa. Então, eu não posso desfazer a minha decisão de ficar na defensiva contra Deus através da culpa, através de me arrepender pelo que eu fiz. Porque se eu me arrependo, da forma convencional como se entende arrependimento, eu estou por detrás do arrependimento dizendo que eu de fato fiz isso. Então, eu não estou reconhecendo a parte do sonho. Eu não estou reconhecendo isso como uma ilusão, estou dando realidade. Então, não é desfeito pelo arrependimento, porque arrependimento invoca culpa. Se te permite sentir culpa, vais reforçar o erro, ao invés de permitires que seja desfeito em ti. Então,
cada vez que a gente quiser voltar a Deus por culpa, por ter se separado, entre aspas, dele, eu estou reforçando a separação. Estou me afundando mais ainda naquilo que me mantém fora da consciência de ser parte de Deus. A decisão não pode ser difícil. Qual é essa decisão, né? Essa decisão de me reconhecer como parte da mente de Deus. Essa decisão não pode ser difícil. Isso é óbvio se reconheces que já tens que ter tomado a decisão de não ser totalmente feliz, se é assim que te sentes. Então, a primeira coisa, se eu não estou feliz, eu tenho que reconhecer que eu tomei a decisão de não ser feliz. Não é os efeitos do mundo que foram os causadores disso. Eu não estava feliz primeiro e por isso que os efeitos do mundo vieram aqui para comprovar isso. Eu não estava feliz na mente. Lembrando que eu estou inconsciente da minha mente. Mas eu sei o que se passa pela minha mente pelos testemunhos do que dentro do sonho aqui está aparecendo. Então, se eu não estou feliz aqui, é porque certamente eu tomei essa decisão primeiro, de não ser totalmente feliz, de não estar totalmente no Espírito de Deus. Portanto, o primeiro passo para desfazer isso é reconhecer que tu ativamente decidiste errado, mas podes, de forma igualmente ativa, decidir outra coisa. Aqui está o único poder restante para nós dentro do sonho. Nós, dentro da nossa ilusão aqui, só restou um único poder. O poder de decidir o contrário do que nós decidimos quando nos equivocamos ao acreditar que poderíamos nos separar de Deus. Então, esse poder que nós tivemos de pensar separação, esse mesmo poder agora ele permanece conosco de agora reverter esse pensamento. Se fomos nós que pensamos separação, ninguém nos obrigou a isso. Isso foi um poder próprio, não foi Deus que decidiu isso, nem ninguém outro, nem ego sequer decidiu isso, porque o ego é o nome do que surgiu disso. O nome de todo o sistema que surgiu a partir da minha decisão de ser separada, de ver sem amor, de ver além do amor, como que seria eu fazendo algo sem Deus. Então, eu tive essa decisão por conta própria. Eu posso decidir contra essa decisão. Eu posso reverter esta decisão. E Jesus diz mais do que isso, mais do que eu fazer isso ativamente, ser muito firme contigo mesmo nisso e permanece plenamente ciente de que o processo de desfazer que não vem de ti está, apesar de tudo, dentro de ti, porque Deus o colocou aí. Então, esse poder de decisão está em mim, mas não é eu que vou desfazer. O Espírito Santo dentro de mim vai desfazer. Eu só preciso ser muito firme e entregar meu pensamento ao Espírito Santo. Isso eu não posso abrir mão. Eu não posso abrir mão no instante santo do perdão, de acreditar ainda com medo do ego. Eu preciso muito firmemente me entregar ao Espírito Santo. Porque ele que vai desfazer, porque ele está em mim. Então, eu não preciso saber como desfazer. Eu não preciso saber como voltar a ser segura, como voltar a ser feliz. O Espírito Santo sabe como fazer isso por nós. Mas eu preciso ser totalmente firme na decisão de me voltar a conectar com os pensamentos do Espírito Santo, de colocar ele no comando do meu pensamento. E como é que eu faço isso? Decidindo-me a favor dele. Isso é um trabalho pessoal de cada um. Cada um tem a sua maneira, o seu próprio jeito,
Jesus, que sabe de cada um dos nossos pensamentos, orienta os pensamentos de cada um de como chegar ao Espírito Santo, desde que a pessoa queira fazer isso. Agora, se eu realmente quero ser feliz, mas tenho uma preguiça ou uma mente totalmente destreinada e eu quero continuar divagando na mente e não quero fazer nem sequer essa disponibilidade de mudar a minha decisão de pensar com o Espírito Santo, se eu quero permanecer totalmente dentro do ego, o que Jesus e o Espírito Santo fazem? Aguardo. Eles não têm outra coisa para fazer. Eles simplesmente esperam até eu mudar o meu pensamento. E quando é que eu vou mudar meu pensamento, se eu não quero agora? Quando eu cansar de sofrer. Quando eu cansar dos efeitos do ego. Aí estarei pronta para realmente querer ouvir outra voz, querer ouvir ao Espírito Santo. E com isso ser firme nessa decisão. A tua parte é meramente fazer voltar o teu pensamento ao ponto no qual o erro foi feito e entregá-lo em paz à expiação. Apenas isso. O que é isso? Voltar o pensamento ao ponto onde o erro foi feito. Aonde o erro foi feito? Aqui dentro do mundo, quando eu pensei sem amor sobre meu irmão, não, isso aqui é apenas o efeito já de um pensamento anterior. O erro foi feito no primeiro instante que eu pensei em separação. Então, eu rastreio de volta, eu não preciso me seguir rastreando passo a passo todos os efeitos que isso tiveram dentro desses milhares de anos, até eu chegar aonde eu me sinto hoje aqui. Eu simplesmente reconheço que o equívoco nasceu lá no primeiro instante que eu pensei separação, admito isso, aceito que foi minha decisão pensar separação, e se foi minha decisão, é um pensamento meu. Se é um pensamento meu, eu entrego este pensamento ao Espírito Santo. É esse pensamento que eu levo ao Espírito Santo para que ele o desfaça desse equívoco diante da paz e da expiação. Isso é função do Espírito Santo. Como que ele vai desfazer o equívoco desse pensamento? E esse pensamento, como ele é criação minha, ele será devolvido a mim, mas agora, como a gente viu nas aulas anteriores, em forma de apenas os resíduos de paz, os resíduos de amor. Aquilo que é criação real, o pensamento, ele é uma capacidade de um filho de Deus. No céu, nós criamos em pensamento. Então, o pensamento é real. Os equívocos que estão agregados no pensamento que o ego colocou, esses são delusórios. E o Espírito Santo, ele separa o que é amor do que é ilusório, e aquilo que é amor é real. Então, não há sacrifício no nosso pensamento. Nós não perdemos nada ao entregar o nosso pensamento ao Espírito Santo, e em troca ganhamos tudo, porque em troca do nosso pensamento faltoso, do ego, ele nos devolve a parte real, a parte amorosa do pensamento, para a nossa alegria. Então, não existe nenhum sacrifício em voltar-se ao Espírito Santo, em voltar a Deus, existe apenas alegria, existe apenas bem-aventurança. Agora Jesus vai nos ensinar aqui uma forma prática de nós voltar, então, a vencer a nossa própria resistência, de como entregar nossos pensamentos a Ele. Dize isso a ti mesmo da maneira mais sincera possível. Olha, Jesus, por que ele tem que dizer mais sincera possível? Ele sabe que nós ainda vamos falhar na integridade da nossa vontade. Mas como a gente também já viu lá no início dos capítulos sobre a oração, Jesus completa para nós o que nos falta na nossa vontade. Então vamos dizer, mesmo cheio de dúvidas, mesmo não sabendo se vai funcionar ou não,
Jesus vai completar para nós. Por isso que ele diz: dize isso a ti mesmo da maneira mais sincera possível, aquele máximo que nós conseguimos dar, lembrando que o Espírito Santo vai responder plenamente a tua mais leve invocação. O Espírito Santo só precisa uma mínima brechinha no nosso pensamento para trazer a luz da cura, a luz dos pensamentos do Espírito Santo de Deus. Ele só precisa um mínimo de abertura para, a partir daí, iluminar os porões escuros da nossa culpa, da nossa mente que pensa com o ego. Então, nós precisamos entregar. E como é que nós podemos, nós como tomadores de decisão, que nos sentimos culpados por ter pensado separação, porque agora nós nos identificamos com uma figura egóica, porque agora nós ouvimos ao ego no lugar de Deus. Porém, como tomadores de decisão, como que podemos reverter esse pensamento? E aí Jesus dá uma dica maravilhosa, e ele diz assim, dizer isso para mim mesmo. Devo ter decidido errado porque não estou em paz. Então, isso qualquer um, por mais culpado que se sinta, isso qualquer um pode aceitar. Não é fato? O fato de reconhecer que eu devo ter decidido errado porque eu não estou em paz, essa comprovação. Como é que eu sei que eu decidi errado? Como é que eu sei que eu decidi pela escuridão e não pela luz? Porque não estou em paz. Esse sentimento a gente sabe reconhecer. Nós sabemos quando não estamos em paz. E se não estamos em paz, nós é que decidimos errado. Pronto. Isso é um reconhecimento e isso é fácil de admitir. Isso não há nenhuma resistência que vai dizer o contrário. Então, isso nós podemos concordar. Ô, Indy, Logo, oi? Sim. posso fazer uma pergunta? Sim. Durante muito tempo, na verdade, eu tirar uma dúvida. Durante muito tempo, quando eu li ali no curso em Milagres e eu ouvi em algum lugar ou em algum vídeo, né? Faz pouco tempo que realmente eu estudo o livro, tem meses assim. E eu imaginava, quando falava de ego, eu imaginava como se fosse um ser, assim, uma, uma, uma entidade mesmo, que me acompanhasse e que falasse comigo, que me orientasse a fazer algumas coisas que iriam me trazer falta de paz depois. Da mesma forma, o Espírito Santo. Eu imaginava como se fosse um espírito mesmo que falasse na minha mente. Depois de um tempo, eu entendi ali no livro que tudo isso é símbolo, porque, na verdade, essas analogias é a nossa própria mente. É uma mente só que está dividida, e como eu vim para o mundo aqui, e através do cadastro que eu fui recebendo e de outras vidas, sei lá, a gente adquiriu personalidade. Então, essa personalidade a gente chama de ego, né? Esse conjunto de crenças nós chamamos de ego, e o que nós chamamos de Espírito Santo é a mente corrigida que Deus deixou na nossa própria mente, né? É isso mesmo? Perfeito. E realmente não teria como nós aprender, já que acreditamos em entidades, sem essa comparação. Então, Entendi. é uma ilusão. O próprio ego nem sequer existe, como não existe nem sequer esse mundo separado, mas por enquanto nós precisamos disso para aprender. Entendi. Então, é metafórico, sim. Assim como o perdão, por exemplo. O perdão não é real. O perdão é uma ilusão, porque perdoar o quê? Se nós não fizemos nada. Mas para nós que acreditamos, ainda precisamos do perdão. Então, para nós aprender a voltar a decidir, ainda é útil acreditar que tem dois seres separados dentro de nós. Um é o ego conversando e outro é o Espírito Santo. Mas à medida que a nossa mente vai se tornando mais abstrata, mais aberta, mais abrangente, e não só fechada numa cerca em cima de um pensamento que eu acredito que é minha identidade, à medida que a nossa mente vai abrindo, ela vai precisando cada vez menos esses símbolos. Mas realmente é necessário a gente começar assim.
E Não sabe, há, porque nós temos que partir de onde nós estamos. E nós acreditamos em separações e em entidades separadas. sabe uma coisa que eu fazia muito? Vamos supor, eu fazia algo e depois eu me arrependia, me sentia mal, culpado, eu falava, foi o ego, foi o ego. E de uma certa forma eu usava isso para tirar um pouco da responsabilidade de mim, sabe? Era como se eu tivesse eu mesmo me negociando comigo, assim. Aí depois eu parei um dia e falei, não, mas o ego sou eu. O ego é essa personalidade que eu estou valorizando aqui, né? Então eu tô, o que significa? Esse ego são as crenças que eu não quero desistir. E Perfeito, já é um segundo passo. O primeiro passo é do ego, é verdadeiro. Segundo passo, mas eu sou o responsável pelo ego. E o terceiro sim, passo é nem sequer eu fiz isso. Eu estou só sonhando com isso. Então é uma obrigado, evolução, sim. obrigado, hein? Então, obrigada também. Continuando aqui, então, se eu decidi errado, eu sei que eu decidi errado porque não estou em paz, eu tomei a decisão por mim mesmo, mas posso também decidir de outra forma. Então, se fui eu que decidi, eu que fiz isso, ninguém me obrigou, está em meu poder também decidir de outra forma. Esta é a coisa mais libertadora que existe. Saber que tudo que me aconteceu aqui no sonho da ilusão, eu que decidi acreditar nisso, o poder ainda está em mim de acreditar diferente, de decidir diferente. E o terceiro passo natural, uma vez compreendido que esse poder está em mim, se eu tenho esse poder, quero decidir de outra forma, porque quero estar em paz. Quem que não quer estar em paz? É muito natural, todos querem, até o ego quer paz. Então é antinatural não querer a paz. Então todos querem, então eu posso decidir de outra forma. E o próximo passo, uma vez aceito que eu posso, que eu quero realmente decidir diferente, mas aí, eu quero, e daí? O que eu faço? Próximo passo, não me sinto culpado, né, por ter estado errado, porque o Espírito Santo vai desfazer todas as consequências da minha decisão errada, se eu lhe permitir. Isso aqui é a coisa mais libertadora que existe. Porque o que nos derruba quando a gente pensa sobre o passado? As consequências disso, que isso me acompanha até hoje. Por que eu me sinto culpada hoje por alguma decisão errada que eu fiz? Porque as consequências disso eu carrego junto comigo. Só que, se o Espírito Santo pode desfazer esses efeitos, o que sobra para me sentir mal se não teve efeitos? Nada. Então, é por aí que acontece a liberação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele desfaz todas as consequências das minhas decisões erradas, se eu lhe permitir. Então, esse aqui é o segredo. Se eu não permitir, se eu quero continuar sendo eu quem dirige meus próprios pensamentos, o Espírito Santo simplesmente aguarda. Ele não pode se impor contra a minha vontade, porque não existem duas vontades, só existe a minha. Então, quando a minha estiver alinhada com o Espírito Santo, ele age, ele desfaz tudo aquilo que me trouxe, que me impediu de me sentir em paz. Por que eu não estou em paz? Porque estou vivenciando as consequências de um pensamento faltoso. Mas se o Espírito Santo pode desfazer essas consequências, então nada aconteceu. Se nada aconteceu, eu estou em paz. É assim, por isso que o Espírito Santo é o eterno agora. Porque se ele desfaz as consequências, se não houver mais consequências, não existe passado. O passado, ele só é revivido agora, no momento, porque eu me sinto culpada em relação a ele. Eu carrego as consequências. E pior que isso, ainda projeto para adiante a culpa. E isso em forma de medo, por isso que eu crio o futuro. Então, o passado e o futuro são produzidos sempre no momento do agora,
Tanto é que Jesus, num outro lugar, diz que a história não existiria se os mesmos erros do passado não estivessem sendo repetidos agora. Por que isso? Por que a história não existiria se os mesmos erros não estivessem acontecendo agora? Se não houvesse nenhuma consequência do que aconteceu no passado, o que teria sobrado se não houve consequência, se não aconteceu aquele fato? Como que poderia agora ter uma lembrança de um fato se ele não aconteceu? Porque o Espírito Santo desfez ele. Então, é assim que o Espírito Santo devolve a nossa memória para o presente. Já que o ego, ele só conhece o passado e o futuro, e o presente como um trampolim entre os dois. Ou como o Ken Wapnick sempre fala, né? A profana trindade, passado, pecado, no presente me sinto culpada porque pequei, e no futuro eu sinto medo, e por isso que eu projeto um futuro, porque eu acredito que o futuro será uma consequência do passado, será uma sequência dele. Então vai acontecer a mesma coisa. Isso me dá medo no futuro, faz com que o futuro exista. Mas isso é dentro desse sistema todo que nós chamamos então de ego. Mas o Espírito Santo tem o poder de desfazer isso. E se está desfeito no passado, então se os efeitos do meu pensamento de separação foram desfeitos, pode ter surgido um mundo ainda? Não. Porque se não teve efeito nenhum a minha crença na separação, que mundo que pode ter surgido? Então, é assim que o mundo deixará de existir, como Jesus diz também várias vezes no curso. Quando nós finalmente aceitarmos a expiação, quando nós finalmente nos identificarmos só com o Espírito Santo na nossa mente, como sendo o nosso próprio pensamento, quando isso ocorrer, o mundo deixará de parecer que ele existiu. É assim que o mundo vai acabar. Ele não será vencido, não será derrotado, não será desfeito. Ele simplesmente, por falta de consequências, ele não vai mais parecer que existiu, porque na nossa mente não vai mais existir, porque o Espírito Santo desfaz as consequências de tudo que nós pensamos errado. E a última conclusão do pensamento, para nós voltarmos a ter um pensamento de paz, é: escolho permitir-lhe. Isso tem que ser uma escolha própria, o Espírito Santo não pode se opor a ela, deixando que ele decida a favor de Deus por mim. Olha que coisa mais linda. Então, nem sequer sou eu que preciso decidir por Deus. O Espírito Santo faz isso por mim perfeitamente. É a função dele. Então, simplesmente reconhecer que não estou em paz. Se não estou em paz, eu decidi alguma coisa errada. Se eu decidi alguma coisa errada, então eu também posso decidir diferente, porque fui eu que decidi. Isso não me foi imposto. Mas se eu posso decidir diferente, eu quero decidir diferente, porque eu quero voltar a estar em paz. E eu não vou me sentir culpada porque eu estive errada, porque o Espírito Santo pode desfazer todas as consequências dos meus erros. E se ele pode decidir, se ele pode desfazer isso, eu escolho que ele faça isso, escolhendo em meu nome a favor de Deus. Esta é a volta da sanidade. Isso aqui é tão libertador, tão maravilhoso, que Jesus, todo esse curso é voltado a nós ensinar esses passos. E lá no final, lá no penúltimo capítulo, lá no novo começo, no capítulo 30, Jesus vai de novo voltar a isso aqui, mas em mais profundidade ainda. Nós já vamos ter estudado todos esses capítulos a mais e vamos retornar mais ainda, porque Jesus retorna com essa forma de decisão na mente, e termina o último capítulo com escolhe outra vez. Isso encerra o curso em milagres, mas por enquanto
encerra o capítulo 5 e Jesus vai continuar nos ensinando esse mesmo conteúdo em milhares de formas diferentes para que isso realmente faça todo sentido para nós e que nos atraia tão mais fortemente do que a culpa, porque no momento que a atração da paz for maior que a atração da culpa, não há dúvidas que nós vamos escolher pelo Espírito Santo e pela paz. Com isso nós concluímos então o capítulo 5 e nós vamos para o 6, as lições de amor. Jesus vai continuar esse tema, como eu disse, de formas variadas para realmente ele contorna o ego, ele não bate de frente com o ego, mas ele ensina o tomador de decisões. Esse é um curso para a mente. E aos poucos, quando a gente menos espera, nós não notamos quando estamos mudando. Mas quando a gente olha para trás, a gente vê como o nosso pensamento mudou. E isso acontece com muita leveza, com muita naturalidade. E Jesus não tinha dúvidas de que seria assim, porque se ele não tivesse certeza absoluta disso, ele não nos teria trazido esse curso. Então, nessa confiança, nessa certeza dele, que a gente encerra essa parte da leitura de hoje e estamos abertos aqui para mais comentários. Quem quer começar? Alguém, alguma coisa? Então, você falou uma coisa, eu entrei atrasada porque eu estava redigindo aqui um contrato, quando eu me dei conta, eu tinha passado da hora. Você falou uma coisa agora que eu estava sentindo quando você falou, a leveza como essa transformação vem se dando. Que eu estava aqui me dando conta de que, sei lá, 2 anos atrás, um pouco mais, talvez, quando eu comecei a estudar, isso para mim era extremamente difícil de entender. Era assim, praticamente, eu achava que eu jamais ia conseguir entender essa clareza de sentir como isso está se transformando. E hoje vem com naturalidade já. É isso, Maria Emília? Mas me emociona até. E é assim, por isso que eu digo, e em algum momento tu percebeu a mudança? Aposto que não, né? Com tanta naturalidade que a gente não se dá conta quando que o nosso pensamento na mente muda. E esse diálogo, né, de ter esse diálogo com o Espírito Santo, eu nunca consegui ter. E essa madrugada, por exemplo, eu acordei, eu estava com alergia na mão, acordei e senti uma enorme coceira na mão, uma coceira intensa. Aí eu falei, bom, tem que dialogar com o Espírito Santo para saber por que isso está vindo da minha mão esquerda, essa alergia. Eu fui conversando, eu fui sentindo o calor aumentar. E depois simplesmente desapareceu. Como diz aqui, basta entregar para o Espírito Santo, o desfazer é dele, porque sempre é uma consequência de um pensamento faltoso. É a ausência de luz na mente que abre a brecha para a doença. Mas quando a luz vem, quando preenche, naquele momento não há efeitos. E é assim que a cura vai se processando. A cura na mente e os efeitos acompanham. Alguém mais? Alguma complementação ainda? Então vou aqui para o chat. Deixa eu ver aqui. Da Maria Emília, o poder de decisão é meu. Tem até uma lição, a de hoje. Para ver como as lições, que eu sempre digo que as lições, elas são para fixar o texto, o conteúdo. O conteúdo está no texto, as lições explicam isso, mas ele
complementa. Então, a lição é para tornar prático aquilo que vivenciamos aqui. Da Rafaela. O perdão poderia ser chamado de uma espécie de ficção feliz, um caminho no qual aqueles que não conhecem podem fazer uma ponte sobre a brecha entre sua percepção e a verdade. É uma frase do Sen que ela colocou, e realmente é uma ficção feliz. Para o ego, ele é algo pesado, algo indevido, porque ele acredita na culpa. Mas quem sabe, como o Espírito Santo sabe que nada aqui é real, então é uma ficção feliz. A Flora, sim, dando apoio aqui para Maria Emília. A Iracira, Ing, em uma das reuniões anteriores, você citou uma expressão tolo em êxtase. Poderia explicar um pouco mais esse significado? Essa frase, esse conceito, tolos em êxtase, o Ken Wapnick, ele usa para aqueles curadores ou então aqueles estudantes que tentam trazer para si próprios a cura sem englobarem ao irmão. Por exemplo, tentar por maestria de meditações, nada contra meditações, são extremamente úteis, mas desde que haja esse reconhecimento da igualdade entre todos. Então, cada vez que eu tento por mim mesma, tipo assim, eu trilho um caminho espiritual, mas eu estou acima daqueles que não fazem isso. Então, eu vou chegar a Deus, eu vou me iluminar, personalidade individual. Isso jamais vai acontecer. E aqueles que realmente acreditam que individualmente, enquanto ainda permanecer um conceito individual em mim, eu posso adquirir êxtase sim quando a mente fica com menos culpa. Só que o Ken Wapnick chama isso de êxtases, tolos em êxtases. Tolos porque a culpa de ainda ser uma identidade própria, separada, a culpa ainda vai pegar eles, e aí aquele êxtase vira tudo em culpa. A queda, o tombo é grande aí. E aí tem que recomeçar tudo de novo. Por isso que o Espírito Santo tem esse plano através do perdão de chegar a Deus. De chegar a Deus através do irmão. Porque aí a nossa mente ela está pronta para realmente se reconhecer como filho de Deus. Porque Deus não reconhece dois filhos. Oi. Seria então assim isso acontece, né? Muitas vezes, às vezes você percebe isso em pessoas que estudam há muito tempo, principalmente em outras técnicas, né? Aqui com o Sen eu não percebi isso. Mas quando eu estudava o budismo e outras técnicas aí, tem aquelas pessoas que olham assim e falam, essa pessoa está perdida, ela não está no caminho, ela não vai se salvar. No evangélico também, quando eu fui para todas as religiões, então eu ouvia muito assim, essa pessoa vai queimar no fogo do inferno, eu tô salvo. Seria mais ou menos isso, o tolo em êxtase? Quando o Ken Wapnick fez isso, ele também seria, mas esses pelo menos não estão em êxtase. Ele se referia àqueles, por exemplo, meditativos, tipo assim, eu vou virar agora um adepto, tipo, eu vou lá para o Tibete, vou ficar 10 anos lá numa montanha e realmente eu fico totalmente feliz, mas se eu não tenho essa conexão de ver o Cristo no todo, se eu faço individualmente, porque isso eleva um êxtase. Essas pessoas realmente conseguem se elevar de tal maneira que as coisas mundanas já não dão alegria para elas, só esse estado de espírito de estar conectado, por exemplo, com energias positivas do universo. E é nesse sentido assim que o Ken Wapnick falava dos tolos em êxtase. Entendi. O próprio buscar, então, a revelação de Deus, isso acontece realmente, mas e é uma conexão pessoal, mas se eu a busco, não através do perdão ao mundo, se eu ainda me vejo separada do mundo, se eu ainda faço isso individualmente, acredito numa salvação individual, onde não reconheça que o meu ser está
que fez todo esse sonho para começo da história, é possível atingir estados de êxtase espiritual nesse mundo individualmente. E é esses que o Ken Wapnick chama, então, de tolos em êxtase, por isso ainda não ser ainda não é o retorno da nossa consciência de céu. Entendi. É isso então, pessoal, para hoje? Inge. Oi. Inge. Sim, a Iraci. Seria então porque não considera as outras pessoas. A pessoa, por exemplo, vai para um lugar isolado e lá fica meditando a vida inteira, entra em contato, ou ele descobre, pela meditação, ele descobre, sei lá, a essência dele, ele volta, ele entra num estado... ele descobre muito dele mesmo, do que é Deus, tudo isso. Mas ele não considerou as outras pessoas, é isso? Isso, ele ainda é aquele exemplo que eu sempre dou da nota de dinheiro cortada no meio. Ele ainda não é o filho de Deus. Ele tem um reflexo da paz de Deus. Ele tem no estado mental, é possível com maestria chegar a tal estado que a gente se identifica só com o lado do bem-estar. E isso dá um êxtase, sim, é possível. Mas como ele não se identificou com a integridade do seu ser, como ele não se integrou, a mente dele ainda está dividida e por isso que ele ainda terá que retornar e reconhecer a sua unicidade. E ao retornar, essa comparação entre o êxtase e o que a gente passa aqui no dia a dia, muitas vezes é tão gritante, é tão diferente que para nós está tolerável aceitar a ausência de felicidade. Mas essas pessoas, então, geralmente entram num estado de profunda depressão porque não conseguem tolerar mais a ausência desse êxtase. E, por outro lado, ainda a culpa continua escondida no inconsciente. E a culpa ainda vai aflorar. Ainda tem culpa para ser desfeita no inconsciente. Porque ainda acreditam na separação, porque acreditavam que elas individualmente voltariam a Deus. Entendi. Então, apesar de transcender, a pessoa transcender, por exemplo, o corpo, transcender a mente errada, no caso do Sen, que fala mente errada, em outras filosofias eles têm outras palavras para usar, a mente, o corpo, o intelecto, e por aí vai. Ele transcende tudo isso, mas ele fez isso sozinho. O problema está aí, né? Porque o problema é isso, ele não tem integridade. As outras partes dele, que somos nós, se ele não acompanhou, se ele não se perdoou por ver-se separado de nós, ele não se tornou íntegro. E aí não conseguirá permanecer, esse êxtase durará até o momento que a culpa o pegar por ainda não estar na integridade do ser. Em algum momento ele vai sentir, puxa, mas ainda não estou em Deus. E aí a culpa bate e ele retorna, cai de novo. Aí é aquele tombo, aquela frustração que teria sido melhor, então, começar desde já, unindo com o irmão e se elevar com o irmão, do que tentar individualmente obter êxitos, mas depois a frustração. É que nem aquela história dentro do mundo que a gente diz que para aquele que sempre foi rico, de repente ele perder tudo, é mais difícil do que aquele que nasceu pobre, ficou rico depois e perde, porque aquele já tem uma comparação, mas quem nasceu em berço de ouro, sempre teve tudo e de repente você vê em escassez, ele não sabe lidar com isso. E aí aqueles tolos em êxtase, porque a culpa ainda vai pegar, e quando a culpa pegar, eles não saberão como lidar com isso. E aí caem em profundo desespero, em profunda depressão, se sentem totalmente desamparados, porque o seu céu ruiu.
Entendi. Por isso que Buda falou que só atravessaria a porta atrás da última pessoa que fizesse isso. Eu entendi. Mas isso a gente tem na mente, porque dentro do sonho não preciso esperar o último pensamento reconhecer isso. Então, todos, à medida que vão reconhecendo, quando reconhecem, quando despertam dentro do sonho, é porque todas as mentes certas já nunca deixaram o céu, estão lá. Por isso que Jesus, quando ele despertou, nós estávamos diante dele, lá na porta do céu, aguardando. Mas quem é esse nós? A nossa mente certa. Agora, eu estou consciente disso? Não, eu não estou consciente disso ainda. Eu ainda estou aqui para descobrir. Então, não há espera em quem já tem essa consciência. Mas o retorno, Deus só reconhece, por isso que o curso também diz, a integridade do filho. Por isso que a filiação como um todo não despertou ainda. É só quando o último pensamento voltar. Aí o filho se torna totalmente íntegro. E aí o mundo deixa de parecer que existe. Ô, Ing, Oi. então eu acho que Tá, seria obrigada. mais ou menos assim. Todos nós somos fragmentos de uma única mente, Isso. que é a mente do Filho de Deus, a mente do Cristo. E todos nós estamos aqui neste mundo ligados em vidas, divididos, né? Parece que são vidas separadas, mas são crenças separadas. Porque eu acredito numa coisa, a Flora acredita em outra, então o que é importante, o que eu aprendi que é importante para mim não é importante para ela. Porém, em criação, nós todos buscamos o amor, porque nós somos o amor, né? Sim. Enquanto a gente está aqui, a gente só se liga a coisas diferentes para a mesma coisa. Então, um exemplo, eu estudo tal coisa porque eu quero encontrar Deus, eu quero encontrar o amor. Só que o ladrão que está lá fora roubando, ele também está fazendo aquilo por uma crença equivocada que faz ele achar que ele vai encontrar segurança ali. Né? Sim. Então, não tem diferença entre mim e ele. Então, não tem diferença de pecado e de erro. E todos esses desconfortos que acontecem na nossa vida são convites para que a gente volte a nossa mente para a nossa verdadeira meta aqui no mundo, que é relembrar o amor de Deus. Isso. Tudo são convites, tudo são então, oportunidades. Não adianta eu vir aqui, ficar trabalhando a minha mente, o perdão na minha mente, porque enquanto a última mente, o meu irmão também, enquanto eu não reconhecer o Cristo nele e entender que ele também precisa reconhecer esse amor de Deus na mente dele, esse Cristo não volta, não está íntegro, é isso? É por isso que Jesus diz, ele precisa tanto de nós quanto nós dele. Sim. Jesus, o próprio Jesus, como Cristo, ele não está íntegro ainda, porque a nossa parte ainda está faltando. A única diferença é que ele, aquela figura separada, já ele não precisa mais fazer. Então, os iluminados, eles não voltam mais para uma sala de aula dentro da culpa. Então, a parte deles, tipo assim, se a única mente que fragmentou em bilhões de pensamentinhos, e cada pensamento agora é um ser individual, a cada um que desperta, esse já voltou à consciência da integridade e se une em trabalho a despertar as outras partes dele que ainda não estão despertas. Seria a diferença entre o desperto e o que está sonhando. Resumindo, então, nós estamos sonhando, precisamos voltar. O sonhador é um só. Sim. Mas o sonhador sonhou com bilhões de personagens. Cada personagem dentro do sonho precisa saber que ele é parte do sonhador. Resumindo o meu entendimento, então, enquanto eu estou julgando o outro, eu ainda estou reconhecendo só o ego nele e estou alimentando o ego em mim. Exato, a separação. Está declarando que ele é separado de mim. Estou dizendo, eu sou diferente. Isso é um reconhecimento mental. Dentro do físico, mesmo quando a mente já descobre que ela é uma só, o físico vai continuar sendo separado. Nós vamos continuar vendo as pessoas dentro das suas figuras separadas. Então, não é que a gente não vai deixar de ter essa visão, mas na mente saberemos que o Cristo é um só. Entendi. O Espírito é um só.
Entendi. Obrigado, Ing. É isso, então. Agradeço a participação de vocês e obrigada a Jesus, ao Espírito Santo, por essa hora de estudo.